Olá pessoal, seja bem-vindo à segunda aula deste curso. Espero que vocês estejam gostando aqui e, acima de tudo, que esteja agregando conhecimento para que você esteja apto e disponível para responder questão de concurso público que cobre sobre o Visual Studio. Nessa aula a gente vai comparar as edições do Visual Studio e vai falar um pouco também sobre o preço, né, e o que a gente pode ter quando nós utilizamos, por exemplo, a versão Professional ou a versão Enterprise da Microsoft Visual Studio. Primeiramente, vamos comparar aqui as edições Visual Studio 2019 com a Community, Professional e a Enterprise. Então, eu estou com o site aqui aberto, tá? Eu vou disponibilizar para vocês em slide essa informação. Porém, eu decidi abrir aqui o site porque a gente pode navegar pelos componentes, tá certo? Então, no primeiro componente aqui, cenário de uso suportado, nós vemos que a Microsoft Visual Studio Community, ela dá ali 3 estrelas de suporte em relação a Professional Enterprise, que dão 4, né? O que seria esse cenário de uso suportado? Vou clicar aqui então. Temos aqui desenvolvedores individuais, aprendizagem em sala de aula. A Microsoft ela gosta de trabalhar principalmente com várias parcerias aí, principalmente envolvendo algumas plataformas de ensino online, pesquisa acadêmica, contribuição em projetos de software livre, né? Você pode estar trabalhando aí utilizando o Git, utilizando o SVN ou alguma outra ferramenta para estar contribuindo com os projetos livre de software livre da Microsoft. Organizações não corporativas para até 5 usuários, né? Você pode estar envolvendo licenças que respeitem essa limitação. E o recurso Enterprise, que ele só vai estar disponível no Professional e também na versão Enterprise. O segundo item aqui seria suporte à plataforma de desenvolvimento, né? Todas elas dão 4 níveis de suporte aí, tanto a Community, que é, lembrando, a Community é a versão gratuita, a Professional a versão paga e Enterprise a versão paga também. Ambiente de desenvolvimento integrado, nós temos aqui tanto a Community quanto a Professional apenas 3 estrelas, enquanto que a Enterprise nós temos 4, né? O que seria esse ambiente de desenvolvimento integrado? Validação de dependência dinâmica, diagramas da camada de arquitetura que estão disponíveis aqui na Enterprise, né? Aqueles diagramas que a gente utiliza para modelar e desenhar todo o projeto de software. Validação da arquitetura, clone de código, CodeLens, que ele está disponível de forma bem parcial aqui no Community, mas está disponível na Professional Enterprise de forma total. Inspecionar a definição, refatoração de código, está disponível em todos. Implementação na web com clique, que a gente vai falar, que é o ClickOnce, a gente vai falar dele em aulas posteriores. Visualizador de recursos de modelo, visualizar soluções Code Dependency, Graphs e Code Maps e multiplataforma, né? Então aqui são recursos também que estão disponíveis em cada um deles. Em depuração diagnóstico avançado, nós temos que a Community e a Professional tem apenas 2 estrelas. Vou clicar aqui para você ver. Temos IntelliTrace, integração do depurador mapa de código, análise de despejo de memória.NET, métricas de código, depuração de gráficos, análise de código estático, hub de desempenho diagnóstico, depurador de instantâneo e depuração de viagem no tempo, né? Versão prévia que também só está disponível aqui no Enterprise. Em relação a ferramentas de teste, nós temos apenas uma única estrela sendo colocada aqui na Community e na Professional, e na Enterprise nós temos aí 4, né? Vamos ver quais ferramentas de teste são essas. Teste de unidade dinâmico, IntelliTest, Microsoft Face, isolamento de teste de unidade, tudo isso aí apenas, e cobertura de código, tudo isso apenas na versão Enterprise. Teste de unidade, que a gente conhece, o TDD, né? Utilizando o JUnit ou um outro framework, ele dá suporte em todas as versões, incluindo a Community e a Professional, mas todas as demais apenas na versão Enterprise. Desenvolvimento multiplataforma, nós temos 2.2, Community e Professional. Enterprise temos todas. Assembly inserido, Xamarin Inspector, Xamarin Profile, tudo apenas disponíveis no Enterprise. Simulador de iOS remoto para Windows, todos eles dão suporte. Compartilhar código entre Android e iOS com Xamarin, disponíveis também. O Xamarin é o framework para desenvolvimento de aplicações móveis e ele promete que seja um desenvolvimento de aplicações nativas, né, que tenha uma experiência realmente que você está desenvolvendo aplicações nativas para diversos sistemas operacionais móveis.
design nativo para a interface do usuário do iOS e Android, Xamarin Forms, né, que é um recurso que você pode criar os formulários e criar toda a parte visual utilizando o Xamarin de forma bem intuitiva e de forma bem gráfica também. Também dá suporte para as 3 versões. E por último, ferramentas e recursos de colaboração. Todos eles aí dão 4 níveis de disponibilidade, tanto Community, tanto a Professional, quanto também o Enterprise, né? Storyboard no PowerPoint, revisão de código, suspender e retomar a tarefa, Team Explorer, que suporte a ferramenta de desenvolvimento de terceiros, e Visual Studio Live Share, que é um recurso bem legal, que você pode estar trabalhando de forma interativa e em tempo real o desenvolvimento com mais de uma pessoa, né? De forma colaborativa. Eu vou falar um pouco mais quando trabalharmos nas features do Visual Studio. Ok, pessoal, então a gente viu aqui um pouco sobre as edições do Visual Studio. Eu vou voltar agora para o slide para que a gente trabalhe quais seriam as diferenças entre a versão Professional e Enterprise. Você viu que boa parte dos recursos a gente vai ter 100% disponibilizado apenas na versão Enterprise, né? Então eu vou voltar aqui para o slide só para que a gente tenha de fato esse conhecimento, né? Qual que é a diferença de um e de outro e o que eu posso garantir adquirindo uma versão em relação à outra. Voltando aqui ao slide, a gente está nessa tela com a informação da versão Visual Studio Professional. Então a gente vai fazer uma diferenciação entre a Professional e a Enterprise. Nessa tela eu tenho aqui as informações de preço, né, e de recursos que vêm com o Visual Studio Professional. Lembrando que Professional e Enterprise, os dois são pagos. A diferença é que o Professional ele vai ter um valor mais acessível, porém, em detrimento disso, vai ter alguns recursos que não estarão disponíveis nessa versão. No Professional, você pode trabalhar utilizando $45 por mês. Nesse caso aí, você está investindo na versão Professional do Visual Studio, ou você pode trabalhar por ano também. Nesse caso, por ano ficaria $1.199, e caso você queira renovar, você pode pagar $799. Tem uma diferença se você paga a versão por mês e por ano. Você vai ver que tem alguns recursos aqui que só estarão disponíveis se a empresa investir no software pagando pelo ano, né? Eu vou citar aqui cada uma delas. Por exemplo, primeiro recurso aqui, IDE do Visual Studio Professional para indivíduos e pequenas empresas para PC e Mac, tanto por mês quanto por ano estarão disponíveis. O Azure DevOps e Azure DevOps Server estarão disponíveis também para quem investe por mês e por ano. O crédito Azure de R$50 por mês só estará disponível se você paga por ano. Se você não sabe, mais uma vez, o Azure seria a plataforma de computação em nuvem da Microsoft. É uma excelente plataforma que envolve aí recursos de computação, recursos aí de processamento, recursos de análise, recursos cognitivos, recursos de internet das coisas, tudo isso aí, recursos também de blockchain, tudo isso aí envolvendo em uma única plataforma de computação em nuvem que é a Azure. Então você pode utilizar vários recursos, né? Tem recursos gratuitos, mas tem recursos pagos. E aí se você faz o investimento da versão Professional por ano, você ganha $50 por todo mês, né? Em todo mês você pode estar aprendendo, né? Criando alguns laboratórios bem legais, pois você vai ter um recurso aí disponibilizado de R$50 por mês para acessar os seus créditos na plataforma Azure. Outro ponto, qualificado para preço de desenvolvimento e teste do Azure, né? Então isso aí também só para quem investe por ano. Acesso ao software da Microsoft em desenvolvimento, teste, Windows Server, Windows SQL Server e outros, né? Isso aqui é bem legal. Se você realmente gosta da plataforma Microsoft, gosta dos serviços da Microsoft, caso você invista por ano, você vai ter acesso aí para as versões betas da ferramenta, né? Está colaborando aí, dando sua opinião, o que pode melhorar, o que pode evitar nas novas versões. Isso aí realmente é um recurso bem legal que a Microsoft traz de colaboração com seus usuários. Atendimento via chat online, serviço de suporte técnico, apenas também na versão paga e investida por ano. Treinamento técnico e profissional de algumas empresas como Pluralsight, LinkedIn Learning, DataCamp e MSDN Magazine, apenas também para quem investe por ano. Quem investe por mês não tem isso aí.
e ferramentas para parceiros como Cloud Pilot, apenas também para quem investe por ano. Quem investe por mês também não tem, né? Então o que a gente pode ficar com essa informação? Por mais que a versão Professional ela seja mais viável e mais barata do que a versão Enterprise, mas temos também a possibilidade de investir nela por mês ou por ano. Se você investe por mês, pode ser que você tenha um valor mais baixo, mas você vai deixar de ter alguns acessos interessantes aí, como os que a gente citou aqui. Se você investe por ano, você paga um pouquinho mais, mas você vai ter várias e várias concessões aqui que a Microsoft vai estar lhe dando aí, principalmente para que você saia realmente garantido, né? Saia feliz desse investimento que você fez, né? Vamos então comentar agora da versão Enterprise. Na versão Enterprise você pode estar pagando $250 por mês, ou então você pode investir por ano um valor de $5.999 e para realizar a renovação $2.569. Vou falar um pouco aqui dos recursos que tem disponível aí nessa versão Enterprise. Primeiro item, IDE do Visual Studio Professional para indivíduos e pequenas empresas para PC e Mac. As duas estão viabilizadas tanto para quem investe por mês como por ano. Azure DevOps e DevOps Server também estão disponíveis. O crédito do Ezra agora não é mais de $50, mas de $150 por mês. E aí só está disponível para quem investe na versão anual. E aí se você tem dúvida, né, pode ter certeza que com $50 e principalmente com 150 você consegue realizar muitos e muitos laboratórios utilizando o Ezra. Então aí é uma excelente oportunidade, principalmente se uma empresa já trabalha com desenvolvimento de aplicações utilizando toda a plataforma da Microsoft. Qualificado para preço de desenvolvimento de teste do Ezra, apenas para quem investe anual também. Acesso ao software da Microsoft para uso em desenvolvimento de teste, também para quem investe anual. Atendimento via chat online de serviço, apenas para quem investe anual. Os treinamentos que a gente citou anteriormente, também para quem investe anual. E ferramentas para parceiros, como Cloud Pilot, Cast Highlight, Parasoft e outras, apenas também para quem investe na versão anual. Então aqui nós temos mais algumas informações aí. Então o que a gente pode ver é o que? Por mais que a versão mensal ela acabe sendo mais barata, mas a versão paga é mais cara, mas vai ter os recursos disponíveis aí da Microsoft para estar, de certa forma, justificando todo o investimento, né? Então fica aí a seu critério, caso você queira trabalhar com serviços e produtos na Microsoft, investir na melhor licença que você acha, né? Seja Professional, Enterprise, seja mensal ou seja anual. Vou falar um pouquinho agora rapidamente do overview do Visual Studio, né? Tenho aqui uma tela do Visual Studio e aí a gente vai comentar alguns aspectos dele, né? Como 3 itens principalmente, que é o Visual Studio Team Services, o Open Solution e o Code Editor. Lembrando que na próxima aula a gente vai comentar um pouco sobre as features, né, e as funcionalidades que o Visual Studio possibilita para quem desenvolve nele. Primeiramente eu vou falar aqui no Visual Studio Team Services. Você pode ver aqui na parte da esquerda, na parte superior esquerda, nós temos aí essa possibilidade. O que é o Visual Studio Team Services? A Team Explorer Window permite a navegação pelo controle de versão de código e dos itens de trabalho da equipe do projeto. É provável que você que já trabalhe com desenvolvimento ou que você conhece um pouco, você já ouviu falar dos sistemas de versão de código, né? Sistemas de versionamento, como o Git, o SVN, CleanCase e vários outros aí que existem no mercado, né? Qual que é a ideia de trabalhar com sistema de versionamento? É você pensar principalmente no trabalho colaborativo. Em um trabalho colaborativo em que vários programadores atuam em um determinado sistema, é quase que inviável não pensar em versionar o seu código. Por quê? Porque você versionando o código, você vai tornar e vai dar uma organização muito melhor para o seu código e vai centralizar todo o código em um repositório remoto. O bacana é que quando você trabalha com a IDE Visual Studio, você já tem isso integrado na própria IDE. A partir do momento que você já desenvolveu alguma coisa, já realizou o teste, já realizou a execução, está funcional, você pode muito bem já na própria IDE subir esse arquivo, né, realizar o versionamento desse arquivo e já enviar esse arquivo para o repositório.
isso de forma bem produtiva, sem você sequer sair da IDE Visual Studio. Outro ponto que a gente tem aqui é o Open Solution, que no caso aqui ele vai estar logo abaixo do Team Explorer, né? Que seria aqui a possibilidade de navegar entre pastas e arquivos do seu projeto. Nesse caso aí, o ideal é que sempre que possível você estruture de forma bem organizada o seu projeto, contendo pastas, diretórios, arquivos, bibliotecas e por aí vai. Certo? Isso a gente chama de Open Solution ou Solution Explorer. E por último, temos aqui o espaço do Code Editor, né? Toda ideia possui essa área, que é onde você efetivamente vai escrever o seu código, certo? Então, lembrando, né? Todo código que você utiliza, pode ser, nesse caso, utilizando C#, ele vai ter a terminologia CS, né? De C# mesmo, certo? Então, nesse caso aqui, estamos utilizando um código de C#, porém, estamos utilizando também, junto com esse código aqui, que é o código do controle, nesse caso, né, o código da implementação, estamos utilizando uma ferramenta gráfica que vai amparar que você possa construir uma tela, uma parte visual do seu projeto aí e depois linkar no seu código de controle, né? Se você não sabe o que eu estou falando, por exemplo, lá na linguagem Java, quando você utiliza a IDE NetBeans, você cria lá toda a parte visual do seu projeto. E aí aquela parte visual ela é transferida, né? Ela é transformada em um código Java que você não pode alterar. Você pode alterar apenas na própria janela visual. Aqui nesse caso, né, em relação ao Java, que esse arquivo o arquivo visual ele vai ficar no mesmo arquivo do código, isso aqui não acontece. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando você utiliza o Toolbox, que ele fica aqui na parte direita, que a gente vai falar no próximo slide, o Toolbox seria relacionado ao Swing lá do Java, né? Em que você tem os componentes, pega ele, arrasta para a tela. Só que quando você fizer isso, automaticamente vai ser criado um novo arquivo com a extensão XAML. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas o que eu quero que você entenda é o que? É aqui no Visual Studio, o código fica num arquivo e o visual fica no outro. Lá no Java não. Quando você criava no NetBeans, por exemplo, você criava uma tela, o visual ficava numa tela, no arquivo, né? E o seu código também poderia ficar nesse arquivo, a menos que você de fato resolvesse criar um novo arquivo e fazer acesso àquele outro arquivo, né? Mas aqui no Visual Studio, né, na organização do C#, .NET, automaticamente quando você cria um arquivo visual, ele já cria um arquivo separado do seu arquivo de código. Vamos falar um pouquinho mais sobre o WPF, né, que é o Windows Presentation Foundation, que aí é quando você quer trabalhar com um projeto, principalmente para desktop, utilizando interface gráfica. Você pode muito bem utilizar interface gráfica manual, né, digitar os códigos manualmente, ou você pode utilizar um recurso bem legal do Visual Studio, que é o Toolbox. O Toolbox seria semelhante ao Swing, onde você consegue arrastar componentes utilizando drag and drop, né, a abordagem drag and drop. Você pega ele, arrasta e joga na tela e automaticamente o componente é criado, né? E o importante é o que? É que isso vai ser criado num arquivo separado. Nesse arquivo a gente chama de XAML, né? XAML é uma linguagem baseada no XML e utilizada para descrever a interface da aplicação, tá certo? Então nesse caso aqui nós estamos utilizando o projeto WPF, Windows Presentation Foundation, e estamos utilizando o recurso Toolbox, que a gente viu anteriormente. Ele fica ali no lado direito da IDE, e nesse recurso a gente pode muito bem estar arrastando os componentes que a gente quer e estar criando a nossa tela visual de forma bem intuitiva, né? Simplesmente arrastando componentes, conforme a gente tem também lá na linguagem Java, utilizando o Swing ou outro framework. Tá certo, pessoal? Então a gente conclui aqui essa aula. Falamos um pouco das versões do Visual Studio, falamos da versão Community, Professional, Enterprise, falamos da diferença de preço de cada uma delas, a possibilidade de investir mensalmente ou anualmente. Falamos um pouco aqui também de algumas partes da IDE do Visual Studio, falamos também agora do Toolbox, do WPF, e aí a gente encerra agora a aula nesse momento. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as features envolvendo o Visual Studio. Te espero então na próxima aula.